Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Beatriz Silva, sou estudante de Ciências Biológicas do CEDERJ, uma faculdade à distância. Meu orientador é o Dr. Daniel, do CBPF. O nosso estudo foi sobre o estudo dos ângulos de saída do ninho de abelhas jataí na presença de luz azul e vermelha. Bom, durante um bom tempo, houveram várias pesquisas de magnetismo em seres vivos, onde foi observado que o grupo dos insetos apresentava uma resposta comportamental aos campos magnéticos. E dentre os organismos desse grupo, se destacam as abelhas, onde a mais estudada foi a Apis mellifera, que é a abelha comum, e ela foi utilizada nesses estudos porque ela era facilmente encontrada em apiários. Porém, no nosso estudo, a gente utilizou a Tetragonistica angustula, que é uma abelha sem ferrão, que normalmente produz um mel muito mais caro e ela é popularmente conhecida como abelha jataí. Os ninhos dela são bem característicos, eles são em formato de canudo, né, digamos assim, porque são cilíndricos, longos e um pouco finos, estão sempre fixados em paredes e árvores. E ainda continuando sobre as abelhas, alguns estudos do grupo de biofísica do CBPF revelaram que o comportamento dessas abelhas são alterados por tempestades magnéticas artificiais. E a alteração que elas têm no comportamento delas é justamente no ângulo de saída do ninho, que é alterado devido a essas tempestades. E, além disso, existem outros estudos que indicam que o ângulo de entrada no ninho dessas abelhas são afetados pela pista visual, ou seja, pelo que elas veem antes de entrar no ninho. Isso afeta o ângulo de entrada delas. Então, a gente escolheu não utilizar a questão dos ângulos de entrada. Então, por isso, nós estamos analisando apenas os ângulos de saída. E por que é coerente a gente estudar a luz vermelha e azul com os ângulos de saída das abelhas? Os ângulos de saída do ninho. Bom, porque se são organismos que apresentam resposta comportamental ao campo magnético externo, isso significa que elas possuem algum mecanismo interno que permitem com que elas façam isso. E esse mecanismo, existem várias hipóteses, né, para esse mecanismo que, que faz esse mecanismo ocorrer. Se seja por partículas magnéticas presentes dentro do corpo delas ou magnetorrecepção dependente de luz, ainda não se sabe completamente qual é o mecanismo responsável por isso. E nesse estudo a gente pesquisa vendo se os ângulos de saída delas são afetados por essas luzes, porque se forem afetados, significa que elas estão utilizando esse mecanismo de magnetorrecepção baseado em pares radicais. Nesse mecanismo, a iluminação azul, ela faz com que a abelha tenha um comportamento específico de responder ao campo magnético externo. E na presença da luz vermelha, esse efeito de resposta ao campo magnético é totalmente cortado. O objetivo desse projeto é analisar a influência da iluminação com luz de cor azul e vermelha no ângulo de saída do ninho de abelha jataí. O ninho onde havia essas abelhas se encontrava em uma árvore próxima ao campo de futebol localizado na UFRJ, no campus Praia Vermelha. O ninho dessas abelhas jataí foi filmado com uma câmera digital JVC, que é uma câmera que gravava a 150 quadros por segundo. Essa característica é importante porque essas abelhas voam muito rápido, então é necessário que tenha uma câmera que grave por muitos quadros por segundo, porque quando a gente analisasse os vídeos quadro a quadro, seria mais fácil de ver o voo delas.
E essa câmera estava fixada em um tripé, como vocês podem ver na foto. E foram feitos vídeos em 4 condições diferentes. Os controles, né? O controle que seria a luz ambiente normal de manhã, sem luz vermelha, azul, nem nada. Foi um dia nublado entre as 10 e as 11 da manhã. E depois um vídeo numa condição de luz ambiente normal de manhã também, só que com uma pessoa segurando uma lanterna desligada. E depois com a luz vermelha que vinha dessa lanterna também e a luz azul. Para a lanterna emitir as cores azul e vermelha, nós fizemos esse seguinte esquema. Colocamos um papel celofane da cor que nós queríamos e aí, assim, quando a gente ligava a lanterna, saía a cor que a gente precisava. E o campo magnético fornecido para essas abelhas foi o campo geomagnético. A pessoa que segurava essa lanterna, é interessante falar isso, ela ficava parada, tentava fazer o mínimo de movimentos bruscos possíveis para não perturbar o comportamento dessas abelhas. E então analisou-se os vídeos por um programa chamado AVS Video Converter, que é um programa que analisa imagens e vídeos, edita imagens e vídeos, principalmente na questão dos vídeos, quadro a quadro. Então isso é interessante para a gente analisar a trajetória delas de voo. Então eu analisei cada abelha separadamente, conforme elas iam saindo do ninho, eu parava o vídeo a cada passo, digamos assim, que ela dava, eu colocava um pontinho feito com uma caneta retroprojetor em cima de um papel transparente que ficava sobre a tela do meu computador, e eu ia fazendo vários pontinhos conforme ela ia voando, até unir todos esses pontos através de uma reta e usar um transferidor também para medir o ângulo. E com o transferidor e a régua eu media o ângulo de cada abelha separadamente. E que nem temos aqui na foto. Foram analisados ângulos de no mínimo 100 abelhas para cada uma das condições que eu falei anteriormente. E depois disso, nós vimos que nós pegamos todos os ângulos analisados, colocamos numa tabela e depois colocamos ele no programa Oriana, que é um programa que analisa os ângulos através de uma estatística circular, que é normalmente o tipo de estatística recomendado para análise de ângulos. Através do teste estatístico, tivemos esses seguintes resultados, e foi interessante porque vimos que apenas o controle com a lanterna e a luz azul, quando analisados estatisticamente, é que apresentaram uma diferença significativa estatisticamente, né? O P foi menor do que 5%. E excluindo eles, realmente as outras variáveis não apresentaram diferenças estatísticas significativas. É importante destacar que essas observações que estão em parênteses, esses números, são os números de indivíduos analisados para cada condição. A gente tentou juntar no mínimo 100. E após analisar esses resultados, foi entendido que a luz azul influencia os ângulos de saída dessas abelhas e que é necessário mais estudos para a gente verificar se esses resultados se repetem. Então é isso, pessoal. Obrigado. Espero que tenham gostado. Beijos a todos.